Olá, bem-vindos ao segundo bloco do programa Negócios em Foco, um programa que fala de empreendedorismo, negócios, gestão e inovação. Pessoal, hoje é a estreia do nosso programa, é um programa bastante especial que nós estamos aqui com os 3 apresentadores do programa. No primeiro bloco a gente teve o prazer de falar com Edson Pardini, uma pessoa bastante experiente, CEO de várias empresas. E no segundo bloco a gente tem o prazer de receber o Eduardo Roberto. Tudo bem, Eduardo? Bom dia, tudo bem? Para você conhecer um pouquinho mais, o Eduardo ele é CEO também de uma empresa de consultoria atualmente. Ele é engenheiro, farmacêutico bioquímico, formado pela Universidade de São Paulo e tem vários MBAs aqui, dentre os quais um MBA Executivo em Negócios pela Fundação Dom Cabral. Tem 25 anos de experiência na indústria, com projetos aí em vários segmentos, farmacêutico, metalúrgico, alimentício, entre outros. O Eduardo implementou projetos no Brasil em 10 países da América Latina, dentre os quais México, Argentina, Chile, Peru, Costa Rica, e também realizou projetos na Alemanha e Estados Unidos. É especialista em racionalização industrial e vai estar aqui ao nosso lado. O Eduardo é uma pessoa bastante reverente, um comunicador nato, para falar com a gente de produtividade e inovação. Eduardo, eu quero começar fazendo a pergunta para você: o que é produtividade e o que é inovação? Bom, produtividade é fazer mais com menos ou mais com o que a gente já tem hoje, né? É importante, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o tema, mas a gente saber que o Brasil, infelizmente, ainda é muito carente nessa questão de produtividade, né? E na questão de inovação nem se diga, nós estamos ainda muito atrás de países do primeiro mundo e de países que ainda estão emergentes, como China. Você sabia que entre os 10 principais empresas inovadoras, a China já tem um país colocado nos 10 primeiros e o Brasil ainda não está. Nós estamos na 33ª posição ainda do segundo último ranking aí de empresas inovadoras. Então nós temos um largo caminho. E a Má Gestão desenvolve trabalhos específicos para pequena, para média e grande empresa, para melhorar a produtividade e eficiência, para aumentar, para trazer as empresas de nível nacional a um nível classe mundial, como comentou o Edson Pardini no primeiro bloco, né? Sim, é possível fazer isso. Hoje nós já fazemos isso com excelência, nós já desenvolvemos trabalhos em diversas empresas, para diversos segmentos, não importa o tamanho. Basta querer fazer, basta querer ter vontade e ter determinação da liderança em querer fazer esse processo de produtividade. Agora, Eduardo, diz uma coisa: o Brasil é um país que está no 33º lugar aí em produtividade, você comentou bem. A que se deve isso? É cultural? É o clima? Por que nós estamos aí em 33º lugar? Na verdade, assim, é pior, é um pouquinho pior. 33º no ranking de inovação. A primeira empresa inovadora no Brasil aparece em 33º. No ranking mundial, o Brasil está entre 75, posição número 75. Nós estamos atrás de Colômbia, atrás de Uruguai, atrás de Venezuela, atrás de países que eu nem sei o nome direito, a gente nunca ouviu falar. Para você ter ideia, na América Latina, de 17 países, nós ocupamos a honrosa 15ª posição. Só estamos atrás de Bolívia e Equador. Eu até brinco, o pessoal fala assim: se a gente está perdendo para esse, estamos ganhando de quem, né? Empatando com quem? Empatando com ninguém. Então nós temos uma posição muito difícil. Segundo os últimos dados da Fiesp, o Brasil produz, dados de 2010, nós produzimos 4 vezes menos do que países desenvolvidos, como Estados Unidos, Hong Kong, Coreia e outros países. E por quê? A pergunta é: por que acontece isso? Existem vários fatores, né? O primeiro fator, que é crucial, que faz parte da Má Gestão e é o nosso foco primeiro quando fazer, é a questão da capacitação. Infelizmente, nós temos ainda muita defasagem no que diz respeito à educação, no que diz respeito à capacitação dos profissionais. Então, essa é uma primeira barreira. Uma outra barreira importante é a barreira do que a gente diz da nossa carga tributária. A nossa carga tributária, ela nos torna pouco competitivos. Daí, o retorno em investimento, as empresas não conseguem reinvestir no seu quadro de funcionários como deveria. Uma outra barreira importante é a questão das nossas estradas, nossa infraestrutura, uma infraestrutura deficitária. Fora questões culturais, questões de nós temos um sangue latino, não seguimos métodos, não temos forma de trabalho adequado, ou seja, temos temos um caminho longo, infelizmente ainda temos um caminho longo, mas é possível. Nas empresas que a gente desenvolve trabalhos, nós já conseguimos inclusive dobrar a produção, aumentar em 20%, 30% a eficiência em 2, 3 meses. Depende de cada caso, Zé Paulo. Quer dizer, a gente não pode falar que todos os casos têm esse mesmo resultado, mas depende muito do diagnóstico que a gente faz e do que a gente encontra de realidade na empresa. Infelizmente ainda existe muita
que a gente chama de informalidade. A empresa não está preparada para crescer. Ela cresce, eu até brinco que ela sofre como se fosse uma doença, ela não cresce, ela incha, né? Então ela não traz processos robustos, e isso faz com que ela se perca no decorrer do caminho, e aquilo que era uma solução viável no começo, quando a empresa começou, ela passa a ser o maior problema da empresa nos dias atuais. Agora, Eduardo, o empresário que está nos assistindo, o executivo, o gestor, que quer melhorar a produtividade e a eficiência da empresa, como é que ele começa esse processo? Bom, o primeiro passo, que é o passo mais importante, né? Dizem que quando você vai fazer uma maratona de 42 quilômetros, né? Maratona é 42 e alguma coisa, né? O primeiro passo é o mais importante de todos, né? Dar o primeiro passo. O primeiro passo, o mais importante, te falo que são 5 passos básicos. O primeiro passo e o mais importante é aceitar a mudança, querer mudar. O que eu sempre digo nos meus treinamentos, Zé Paulo, pessoal, é o seguinte: existe uma definição de insanidade coletiva, e isso, o brasileiro é nato nisso, né? É a questão do seguinte: eu quero resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, não dá para ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se você quer um resultado diferente, você tem que fazer diferente. Então, a primeira coisa é aceitar a mudança. O primeiro passo, um dos passos mais importantes, é a alta gerência, a alta direção da empresa realmente incorporar que necessita, entender que precisa mudar e querer a mudança. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a capacitação dos funcionários, tá? É capacitar a empresa num novo processo, num novo método. Daí, existem alguns empresários que pensam assim: ah, não, eu vou investir em treinamento, e aí o funcionário vai embora. Vai, né? Pro concorrente. Vai pro concorrente. Aí o que eu falo, o problema não é, você não investe e o cara que fica lá, fica com você, não vai embora, porque ninguém quer aquele funcionário, porque ele não tem capacidade ou tem pouca capacitação. Então, o primeiro passo é querer. O segundo é capacitar. O terceiro é medir, é começar a medir. A gente visita diversas empresas, nós temos até um diagnóstico que a gente oferece gratuitamente pela web, e a gente percebe isso nas respostas que a gente recebe lá no nosso site. É só entrar lá e tem lá um íconezinho, diagnóstico grátis, se quiser, no www.maisgestão.com.br. O que acontece? A gente percebe muito que o empresário ele é muito informal, ele não mede. Então faz a medida. Não tem como você melhorar nada se você não medir. Então, uma coisa importante eu tenho que querer mudar, eu tenho capacidade e tenho que começar a fazer medições. Eu tenho que fazer medições para que eu possa saber aonde estou e aonde quero chegar. Existe até, eu já comentei isso aqui uma vez, existe até uma história da Alice, que ela chega para o gato de bota, na parábola, ela chega num lugar e ela chega numa encruzilhada. E ela pergunta qual caminho devo seguir. E aí o gato responde para ela: mas para onde você quer ir? Ah, eu não sei. Então, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se eu não meço, eu não tenho como melhorar. É impossível melhorar algo que eu não meça. Então, eu tenho que ter vontade, capacitar, melhorar e aí começar a fazer os trabalhos de melhoria contínua. Quer dizer, eu tenho que desenvolver atividades específicas, né, de mapeamento de processos, dar robustez para o processo e criar isso uma cultura da empresa. Tem que passar a ser uma cultura da empresa, que é algo que também tem metodologia e tem forma para se fazer. Agora, Edu, uma coisa importante, Eduardo. A gente fala sobre todos esses aspectos. Você falou bem a palavra capacitar. Quando a gente fala capacitar, do que a gente está falando? Ensinar português, matemática? São coisas elementares de educação básica ou capacitar em métodos, processos? Eu queria que você falasse um pouco, especialmente nas indústrias, que você tem uma grande vivência, como seria essa capacitação? A capacitação, ela tem dois grandes pilares que são importantes. Um é o conhecimento, né? E o outro é a sabedoria. Conhecimento você pode comprar. Né? Então a gente consegue comprar, é possível comprar um livro, você pode comprar um treinamento, isso sempre chama-se treinamento. A sabedoria é só fazendo. Então a gente precisa dar o treinamento específico na área de tempos e métodos, na área de cronoanálise, como fazer toda essa medição, mas eu preciso também capacitar, ou seja, no que diz respeito dar sabedoria, é fazer com que isso entre realmente na alma da empresa e passe a ser a cultura da empresa. O que a gente sempre fala é o seguinte, que para cada hora de treinamento a gente deve dar 10 horas de acompanhamento. Um outro problema que eu esqueci de comentar da questão de produtividade é que a gerência, normalmente, infelizmente, ela acaba... Sempre brinco que o pessoal, quando vira gerente, vai
sai para comer pizza, né? Sai para comer pizza, para comemorar. Só que ele não sabe a grande responsabilidade que ele tem quando ele está liderando um grupo de pessoas. E aí o que acontece? Ele esquece, ele passa naquele velho conceito antigo de chefe. Então, chefe não precisa trabalhar. E se chefe não precisa trabalhar, os funcionários acho que também não precisam, porque eles vão sempre espelhar. O Edson comentou bem que o líder, né, a empresa vai sempre olhar para o líder e vai ser o reflexo dele. Então, se imagina, eu estava comentando outro dia com um amigo que quando começarem a implementar os computadores, eu sou da segunda geração, né, que você comentou, quando começarem a implementar os computadores nas empresas, eu tinha um chefe que ficava jogando paciência no computador, ele virava o monitor um pouquinho. É o chefe. É, o chefe. Então imagina o que os funcionários pensavam. Se o chefe, que é o chefe, não está fazendo nada, não está nem aí para um monte de problema que nós temos, por que eu vou me preocupar com isso? Né? Ele fala, se o cara que é o número 1 da área, né? Que é o número 1 da área, não está preocupado com os problemas, por que eu vou me preocupar? Né? Eu sou aqui o pobre Zezinho aqui do chão de fábrica. Então o que acontece? Trazer a liderança, então capacitar é capacitar a mão de obra, no que diz respeito aos métodos de trabalho, a fazer de uma forma correta. E tem outro detalhe, cada um quer fazer do seu jeito, as pessoas não... No Brasil existe muito essa cultura de não seguir, diferente dos orientais que são muito metódicos, eles são muito críticos no questão de respeito à hierarquia e tudo mais. No Brasil não, no Brasil cada um quer fazer do seu jeito. E a gente sabe que a única coisa certa é que se cada um fizer do seu jeito, o resultado vai ser diferente. Nunca vai ser igual. Agora, Eduardo, você comentou um negócio bastante importante. Outro dia eu estava falando com um empresário que ele comentou que de 3 turnos de trabalho, ele tem um turno que sempre produz mais que o outro. E faz alguma coisa diferente que ele não sabe o que. Né? Como é que ele faz para melhorar uma situação dessa? Bom, aí o primeiro ponto é que nós já falamos, é a capacitação. Né? Você tem que mapear bem o processo, ter o processo bem mapeado, totalmente, cada etapa do processo é trabalhoso, ninguém está falando que é fácil, a gente sempre fala que o método é simples, mas ele não é simplista. Né? Ele é simples no que diz respeito às etapas a serem seguidas, são muito simples, só que são de trabalho, envolve um grande trabalho. Então normalmente a gente põe equipes, né? Quando a empresa não tem recursos suficientes, a gente põe equipes para desenvolver o trabalho dentro da sua empresa. E a gente vai mapear todos os processos e criar um padrão de trabalho. Né? Então a primeira etapa eu tenho um padrão. Se eu não tiver um padrão, não adianta eu medir, porque eu vou estar medindo e cada hora o resultado vai ser diferente. Porque formas diferentes de trabalho, os resultados serão diferentes. E aí, o que acontece quando você tem esses 3 turnos? A diferença é que cada turno age de um jeito. Então cada um tem uma forma de trabalhar. O que você tem que avaliar qual é a melhor forma delas e padronizar e treinar o pessoal. E a gente sempre diz no treinamento, para cada hora de treinamento, 10 horas de acompanhamento. Para que você garanta que isso realmente entrou na cultura da empresa e passou a ser parte do processo. Agora, Eduardo, você está me falando aí, eu estou pensando no filme do Charles Chaplin, aquele Tempos Modernos, né? Que o operário, ele estava suado, ele trabalhava mecanicamente ali na linha de produção. Essa história de mão de obra mudou para a cabeça de obra ou ainda continua sendo daquele jeito que era no começo do século passado? Ainda continua, infelizmente, muito com aquilo do século passado. E tem mais. Lembra que eu falei no comecinho que a Fiesp diz que a gente produz 4 vezes menos que os outros países? E acreditem se quiser, eu já conheci, né, já tive a oportunidade de implementar projetos em diversos países, na América Latina e na Europa, nos Estados Unidos, e eles trabalham menos que a gente, mas produzem mais, conseguem produzir mais. Porque hoje o que a gente acontece é aquela loucura do Charlie Chaplin, lá, daquele filme, que ele corre para um lado para o outro, ou seja, existem grandes desperdícios no processo, porque como o processo não está padronizado, não está bem alinhado, cada um faz. Então o funcionário no final do dia fala, puxa, eu trabalhei das 8 às 5 e trabalhei bastante, né? Estou cansado. Só que ele produziu pouco. Essa é a grande diferença. E o que a gente sempre fala quando começa um projeto na empresa é, a partir de agora vocês vão trabalhar menos, só que vão produzir mais. Terão muito mais foco no que é importante, nas atividades que a gente chama de atividades que agregam valor ao processo, e vamos eliminar as atividades que não agregam. Então é uma luta incessante de eliminar todas as atividades que não agregam valor. Então hoje ainda existe muita gente que nem o Charlie Chaplin correndo de um lado para o outro. Muito bom, Edu. Olha, muito legal esse papo que a gente está tendo sobre produtividade. Eduardo, agora toda revista de negócio que a gente pega hoje em dia fala sobre inovação. E fala sobre inovação aberta, vários tipos de inovação. Queria que você falasse um pouco para nós sobre inovação. Inovação, produtividade, a gente já viu que a gente tem muito para melhorar. E o Brasil inovação está bem ou tem muito para melhorar ainda?
O Brasil Inovação, no meu ponto de vista, Zé Paulo, ele tem muita vontade de inovar. A gente tem uma capacidade criativa muito boa, né? A cultura brasileira, ela é uma cultura que permite aí a gente ter bastante criatividade, mas como comentou o Edson no primeiro bloco, e eu concordo com ele, criatividade é parte do processo. Ele corresponde aí a 10%, talvez um pouco mais, mas em torno de 10% do processo como um todo. A inovação, primeira coisa, o que é inovação? Inovação é eu pegar alguma coisa nova e fazer com que ela traga resultado. Né? Se eu só criar alguma coisa nova, mas não tem um resultado atrelado a isso, ele é só uma invenção. Né? É uma boa invenção. É a famosa máquina de desentortar banana, que ninguém quer, é uma invenção, mas ela não é efetivamente uma inovação. Então a inovação ela tem que estar atrelada a resultado. E inovação não é só inovação em produto. Ela pode ser inovação em serviço, em forma de trabalhar, em metodologias de trabalho. Existem vários fatores que podem gerar inovação. A gente sempre fala que inovação no final é você ter um ticket médio maior, é você ter uma nota fiscal com maior valor no final do mês. Isso é que é inovar, é você conseguir no final do mês conseguir emitir notas com maiores valores para você aumentar a lucratividade da empresa. Então inovar é algo que passa por essa linha. E daí a gente vai entender o seguinte, que inovar não pode ser um processo único, ele tem que ser um processo gerenciado, tem que ser um processo primeiro, onde tem que ter uma equipe de trabalho desenvolvendo atividades, ele tem que ser monitorado constantemente, ele tem que ter uma agenda, ele tem que ter um budget, tem que ter uma estratégia, ele tem que fazer parte da estratégia da empresa. O que acontece normalmente é que as empresas têm uma pessoa lá, o criativo, né? Eles chamam de o criativo, que vai ter muitas ideias, mas não tem um processo, não tem o apoio necessário para desenvolver. Eu sempre comparo inovação, uma estratégia de inovação, com uma bolsa de ações. Quando você vai fazer um investimento em ações, o que você vai fazer? Você fala assim, eu vou pegar parte do meu investimento e vou colocar naquelas ações que a gente chama de blue chips, lá, que são as que eu vou ganhar. Então a gente pode colocar isso naquelas inovações que são menores, mas que são quase certeza que eu vou ter um resultado. E vou pegar uma outra parte e fazer inovações radicais, são inovações que realmente vão trazer, mas que tem um risco alto. Então você investe em ações em empresas que têm um risco menor, então você tem que ter uma estratégia própria para isso. Daí é importante que os líderes, que os diretores, que a liderança, que a alta gerência da empresa, tenha essa consciência que eu preciso ter inovação como um processo qualquer dentro da empresa. Agora, Eduardo, qual que é a importância da inovação para uma empresa? Só melhorando produtividade é o suficiente para atingir os níveis de lucratividade desejados? Olha, a produtividade, pessoal, vai gerar uma redução de custos e um aumento, com certeza, do seu resultado operacional. Não tenha dúvida disso. Só que isso tem um limite, né? A gente fala que isso é finito, né? Tem um máximo uma hora vai bater nesse máximo. Então, se a sua empresa ainda tem muito problema de produtividade, a gente tem que começar com produtividade. Agora, se você já está com um nível melhor de produtividade, nós temos que implementar a gestão da inovação na sua empresa para que ela possa permear, se ela permanecer durante muitos anos. Senão a empresa tende a morrer. A empresa tende a ficar estagnada, porque aquilo que antigamente funcionava, hoje não funciona mais. Então a ideia é, eu começo com um processo de produtividade, e por isso que a Mais Gestão trabalha dessa forma. Trabalhamos com produtividade e na sequência já entramos com um processo de gestão de inovação. A gente diz que primeiro anda para depois correr. Não adianta sair correndo. Muito bom. Eduardo, se o CEO da empresa baixar um e-mail para todo mundo, um decreto, a partir de amanhã a nossa empresa vai ser inovadora. Porque ele decide, ele é o CEO, então a partir de amanhã essa empresa é uma empresa inovadora, uma empresa... O que precisa para uma empresa ser inovadora? Quer dizer, quais são os passos para implantar a cultura, o processo de inovação? Basta um e-mail do CEO para todo mundo ser inovador ou é mais complicado que isso? É um pouquinho mais complicado que isso. O e-mail ajuda, né? Já começa, porque algumas pessoas vão se mover pelo e-mail, né? Vão achar, não, se o chefe mandou, nós vamos fazer, né? Infelizmente nas empresas ainda funciona muito assim. Na verdade, você tem que implementar uma cultura inovadora, né? Você ter um comitê de inovação é importante, você ter eventos, ter um budget, ter uma reserva financeira, ter uma estratégia inovadora é importante, ou seja, tem pessoas que a gente começa, por exemplo, criando o Dia da Inovação.
Então é um dia dedicado à inovação, onde as pessoas vão se reunir para fazer brainstorms, para avaliar, para fazer um diagnóstico de quais são os pontos fortes da empresa, quais são os pontos fracos, onde estão as oportunidades, e começar aí a desenhar um mapa de oportunidades de inovação. Só que é um processo que não manda um e-mail e amanhã eu tenho, né, vamos implementar algumas caixas de sugestões, né, e vão receber várias caixinhas de sugestões pela caixa de sugestões. Não é assim que funciona. É um processo muito mais complicado, né, mas é factível. E qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, é possível inovar. E em recentes pesquisas, os CEOs de empresas, os empreendedores, entendem a maioria, 70% deles acreditam que empresas pequenas podem inovar. Por quê? Porque hoje acabou aquela caixa fechada lembra do centro de desenvolvimento das empresas, era um lugar fechado, com acesso restrito, era tudo tratado confidencialmente, né? Hoje mudou. Hoje a gente fala em inovação aberta. Hoje é possível inovar, qualquer que seja o tamanho, qualquer que seja o negócio. Inovação, pessoal, é muito importante para a competitividade do mundo global. É onde você consegue agregar valor ao seu produto. Legal. Eduardo, a gente está chegando ao finalzinho do programa, mas antes eu queria que você desse uma palhinha para nós sobre crowdsourcing e inovação aberta. O que é esse negócio aí de inovação aberta? Pessoas de vários lugares do mundo podem dar ideias, é isso? Isso, é isso. O que acontece? Hoje existem várias plataformas, hoje existe um conceito novo sobre inovação. Antigamente a inovação era fechada, e aí as empresas entendiam que elas tinham que ter os melhores talentos dentro da empresa, remunerar esses talentos, e aí daí sairiam as grandes ideias. Hoje, esse é um paradigma que mudou. O paradigma atual diz o seguinte, que na verdade eu tenho que usar as melhores ideias e não ter as melhores ideias. Elas não necessariamente não precisam nascer dentro da minha empresa. Daí surgiu, com a tecnologia, com todo o processo tecnológico que nós temos hoje existem plataformas web que podem ajudar muitas pequenas empresas. Então, você tem lá uma plataforma sobre tempestade cerebral, o Toró de Parpite, né, que eu gosto de falar lá, o Brainstorm. Então, você tem um site onde você você lança uma ideia, você abre um conceito que você quer, então você quer lá um conceito. Eu quero ter ideias para que as pessoas frequentem mais a área de iogurtes do supermercado. E você vai receber milhões de ideias do mundo inteiro. Você vai estipular um valor. Então imagina, você vai receber, você põe lá R$500, como exemplo aqui, para um prêmio, para quem der a melhor ideia. Você vai receber milhares de ideias e vai pagar só R$500. Então você tem hoje para desenvolver logo, para desenvolver estratégias, você tem N plataformas e isso é o crowdsourcing. O que é o crowdsourcing? É você pegar aquilo que você tinha que ter um recurso próprio, colocar numa plataforma e o mundo inteiro pode contribuir com isso. O P&D passa a ser o mundo, né? O P&D pode ser o mundo. Na verdade, você vai ter um P&D próprio para poder analisar essas ideias, filtrar isso e depois fechar quais são as ideias melhores, que são mais adequadas à sua estratégia, à sua empresa, mas você vai ter infinitas, quase que infinito esse conceito, né? Porque você vai ter milhões de ideias recebendo no mundo inteiro para poder ajudar a sua empresa a inovar. Eduardo, a gente está chegando ao finalzinho do programa, eu queria que você comentasse um pouco para nós qual que vai ser o norte desse programa. Quer dizer, semana que vem a gente está falando aí de negócio, de inovação, de gestão, e falasse um pouquinho também do trabalho que você faz aí à frente da Mais Gestão. Bom, o programa, eu gosto de dar um tom ao programa mais de um bate-papo, né? Nós vamos convidar pessoas de vários setores, produtivos, de empresas que tenham aplicado gestão da inovação, de associações. Eles vão estar participando com a gente aqui, trazendo informações relevantes e atualizando o nosso espectador, as pessoas que nos acompanham aqui na Clique TV, no dia a dia do que está acontecendo aí fora. É importante porque você que acompanhar o nosso programa vai poder ter ideias de como que as empresas, grandes empresas ou pequenas, estão trabalhando na questão de produtividade e na questão de inovação. Então vai ser um bate-papo legal. A Mais Gestão hoje tem desenvolvido vários trabalhos nos dois campos, né? Então hoje nós temos empresas do setor metalúrgico, do setor de plástico, do setor de vidraria, onde a gente desenvolve todo esse trabalho de diagnóstico, faz todo o mapeamento e aí temos uma solução customizada para cada empresa, né? Para cada empresa a gente faz um diagnóstico de todo o organograma, de toda a empresa, de cada setor e damos soluções customizadas, que faz com que a empresa consiga alavancar, como o Edson comentou no primeiro bloco, consiga melhorar a sua produtividade e eficiência em pouquíssimo tempo, né? Eduardo, parabéns aí pela brilhante explicação sobre produtividade, sobre inovação. Parabéns ao Edson também, que fez uma explicação muito legal sobre inovação, sobre gestão e alavancagem de empresas. Para mim é uma honra, é um prazer estar com vocês aqui ao lado, todas as terças-feiras, falando aí desse assunto maravilhoso que é Negócio em Foco.
Eduardo, mais uma vez obrigado. Semana que vem a gente está aqui de novo, né? É isso, semana que vem estamos aí de novo. Obrigado a vocês e acompanhe a gente aqui na Clique TV. Pessoal, fica ligado. Então o Negócio em Foco estreou hoje. Nós estaremos aqui todas as terças-feiras das 10 às 11 ao vivo na Clique TV Conteúdo UOL. Até a próxima terça-feira. Tchau.